Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de novembro de 2024. Kurakil, em Donetsk, russos tentam romper a defesa da Ucrânia. Cidade de Toretsk, os russos são desalojados e mortos. E no teatro de operações de Donetsk, os ataques são muito intensos durante todas as últimas 24 horas do dia de ontem. Em Kurakil, os russos jogaram todas as suas fichas, trazendo ataques com mais intensidade, mais violentos e mais brutais, mas também onde eles tiveram o maior número de baixas. São 51 ataques que os russos fizeram contra a linha de defesa de Kurakil, aquelas vilas que estão na frente da cidade de Kurakil. Mas eles não prevaleceram. Eles fizeram um ataque blindado, arrumaram bastante blindados de transporte de tropas e também com tanques de guerra, mas foram repelidos e os tanques, a sua maioria, foram destruídos, assim como os blindados de transporte de tropas. Os ucranianos atacaram eles, ou posso dizer melhor, contra-atacaram eles com drones. Durante o ataque, os drones têm sido muito precisos para abater, ou melhor, para destruir tanques e veículos blindados de transporte de tropa. E foi o que aconteceu. Os drones atacaram, a maioria dos soldados não conseguiu sair de dentro dos blindados, assim como as guarnições dos tanques, e essas pessoas vieram a morrer, ou seja, soldados vieram a óbito com um número muito grande de baixas no dia de ontem. E os russos, mais uma vez, não prevaleceram, mesmo com um ataque blindado contra a região de Kurakil. Acredito que eles estavam apostando alto, achando que iriam romper por causa dos blindados, mas muitos blindados eles foram avariados no primeiro impacto do drone, dependendo de onde ele acertou. Mas aí vinha um outro drone com míssil, que lançava um míssil e acabava de destruir e de eliminar a guarnição toda que estava dentro do veículo. Então foi um combate muito pesado, muito intenso, muito brutal de ambas as partes, mas eu acredito que, pelo que me foi relatado, com a destruição dos blindados, tanto tanques quanto veículos de transporte de tropas blindadas, a Ucrânia repeliu-os com muita brutalidade, é claro, para proteger as suas posições e para proteger a Ucrânia. Então foi uma vitória para a Ucrânia essa investida que aconteceu na data de ontem. A cidade de Toretsk, os russos foram desalojados e mortos. Essa é falar assim, sem rodeios no começo. Em Toretsk existem muitos prédios e eles ocuparam esses prédios, uns 4, 5 prédios, como já aconteceu outras vezes. E estavam também tendo cobertura de drones russos. Alguns drones russos, os ucranianos eliminaram, abateram os drones, mas não estavam conseguindo abater todos. Vocês sabem que no teatro de operações, nem sempre os drones são guiados de muito longe. Então existem alguns drones que existe a guarnição da brigada que está ali, do batalhão que está ali, que está operando esses drones. E os russos estavam operando esses drones muito próximos, a 3 quilômetros atrás da linha de frente deles. E os ucranianos conseguiram identificar onde estava a posição vamos dizer assim, desse centro que mandava os drones em Toretsk
contra as tropas ucranianas. Os ucranianos mandaram drones diretamente, com mísseis, diretamente onde estava esse centro que operava drones da Rússia, e destruiu esse centro também, eliminando todos os russos que estavam lá. Então aí parou de vir drone contra Toretsk. Aí as tropas ucranianas ficaram mais à vontade, puderam se mexer para, tanto em blindados como a pé. Eles ocuparam cerca de 15 prédios, 15 não, desculpe o erro, muito grave, 5 prédios com altura em torno de 10 andares cada um, e eles ocuparam diversos andares em todos esses prédios para se abrigar. Aí a Ucrânia atacou eles com drones nesses prédios, trazendo muitas baixas. Mas enquanto a Ucrânia atacava com drones, eles não podiam sair na janela para atirar na tropa ucraniana que estava se aproximando. Aí os ucranianos entraram no térreo do prédio, colocaram explosivos. Interessante que um dos explosivos, não é um, diversos que eles usaram minas anticarro, ou seja, são minas antitanque, anti qualquer tipo de blindado, são minas poderosas. Eles amarraram essas minas na estrutura do prédio, e não é só nos 5 prédios, e eles, para haver uma explosão em cadeia, e também tinha explosivo C4, entre outros, e os ucranianos explodiram a estrutura. Esses prédios foram demolidos pelo exército ucraniano e não houve sobreviventes dos russos que estavam nesse prédio. Então a Ucrânia retomou a área que os russos tinham entrado. É uma área que, acredito eu, na minha avaliação, pelo que eu conversei com a pessoa que me deu a informação, é que eles deixam eles entrar até um certo ponto, dá uma sensação de vitória, e aí eles, com essa sensação de vitória, embora que com dificuldades, os ucranianos estão atirando neles, eles entram em prédios. E aí a Ucrânia vai e põe os prédios abaixo, ou seja, faz a demolição dos prédios. Enquanto isso tudo acontecia no teatro de operações em Donetsk, o que eu estou relatando até agora. Mas agora eu quero entrar em mais detalhes no teatro de operações, no que aconteceu lá ontem, que foi com muita intensidade também, mesmo em outros locais, né? Além desse ataque em Kurákio, houve 51 ataques. Agora, desses 51 ataques, eles concentraram, os russos, 19 contra uma vila, né? A vila é maior que a aldeia, uma vila grande, chamada Balka. Então, 19 ataques só nessa vila dos 51, mas também não tiveram sucesso, né? E todos esses ataques foram repelidos. Durante o dia todo de ontem, aconteceram 132 ataques dos russos contra posições ucranianas no teatro de operações. Os russos estavam mais ativos, na região de Kurákio e Liman, e também nas regiões de Sumy e Kharkiv. Eles atacaram e sofreram fogo de artilharia. As cidades de Sumy e de Kharkiv sofreram fogo de artilharia contra as instalações civis, no caso prédios e casas de moradia. E em Volchansk, que é na província de Kharkiv, aconteceram 4 ataques, todos repelidos. Nesses ataques a Rússia perdeu poucos tanques, ali não tinha muitos tanques nem muitos blindados, e 25 soldados em Volchansk da Rússia foram eliminados. Em Kupiansk aconteceram 9 ataques, em Lima, que foi um local muito atacado também, 18 ataques. Em Kramatorsk, 5 ataques. Em Kramatorsk é a região que fica a cidade de Chasiv-Yar. Ali aconteceram 5 ataques, 3 em Chasiv-Yar e 2 em Stupovsky. Então, houve uma intensidade maior, inclusive, de fato, não só pelo número de ataques, um ataque a mais em Chasiv-Yar, contra a cidade de Chasiv-Yar. Foi muito sangrento, muito violento, mas sangrento para o lado dos russos. Os ucranianos que estavam em posição mais alta na cidade repeliram e alvejaram os russos que tiveram que se retirar.
Em Toretsk, que já comentei, né? Só que em Toretsk eu quero acrescentar que os russos também perderam 3 tanques que vieram na frente dessa tropa que entrou nos prédios dando proteção, mas os drones ucranianos destruíram exatamente 3 tanques na localidade de Toretsk. E em Pokrovsk, 11 ataques aconteceram, violentos também, mas não com a mesma intensidade que em Kurakov. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo com as novidades do que aconteceu ontem no Teatro de Operações da Ucrânia. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, deem um like, é importante a tua participação, você que assiste e não é inscrito, compartilhem com os seus amigos, seus parentes, peçam para eles se inscreverem no canal. Conto com vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem. Paz para toda a humanidade.